Você já viu espíritos? Já viu algum vulto? Ou viu alguma materialização? Ouviu sons? Ouviu vozes? Você já viu algum espírito na sua vida? Eu vejo sempre, todos os dias, porque somos espíritos. Só que somos espíritos encarnados neste planeta de provas e expiações. Allan Kardec, após descobrir pelas revelações dos espíritos e pelos seus estudos, por tudo que ele se dedicava, né, nas mensagens psicografadas, né, em todas as experiências que ele viveu, né, a partir de estudos muito sérios, né, a ciência e a filosofia espírita, ele percebeu que ambas, bem compreendidas e sentidas, levavam a humanidade, as pessoas, a uma moral que era a mesma de Jesus. Nascendo então, né, a nossa filosofia espírita, a nossa doutrina espírita, que, como todos sabem, ela não tem hierarquia. Ou seja, eu não tenho, como em outras organizações religiosas, né, a figura de pessoas mais importantes ou a figura de cargos, né, de denominações que são mais importantes do que outras, né? Sem ritos. Então, a doutrina espírita ela não tem um ritual, como na Igreja Católica a gente tem as missas, né? Ou como nas igrejas evangélicas, os cultos, né? Também não tem dogmas, né? É uma doutrina que funda, né, tudo que é de fraternidade e da comunhão dos pensamentos. E não por conta de uma simples convenção, mas em bases sólidas às mesmas leis da natureza. E quando eu falo, você já viu espíritos, né? É que muitas vezes a gente fica muito mais preso, muito mais interessado quando a gente vê uma manifestação espírita do que nas leis morais e em tudo que o espiritismo nos ensina que é preciso para nossa evolução moral e espiritual, né? E é isso que a gente vai estudar essa semana na nossa live do Evangelho no Lar, que a gente continua o capítulo 17, Sedes Perfeitos, e essa semana a gente vai estudar o item 4, os bons espíritas. Nesse texto, né, que Kardec traz para a gente, ele afirma que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o espiritismo não cria uma nova moral. Mas o que ele faz, o espiritismo? Ele traz para a gente uma maior facilidade para que a gente compreenda a prática moral dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele vem trazer para a gente uma fé sólida, né, e esclarecida aos que não acreditam, né, ou que vacilam na sua fé. Então vejam, a doutrina espírita ela é uma doutrina de base cristã. Nós seguimos a Jesus Cristo. Todos nós cremos em Deus numa energia maior. Ela é uma doutrina cristã, ou seja, nós seguimos os ensinamentos de Jesus, os exemplos que ele deixou. E aí, para que a gente compreenda, né, e facilite o nosso entendimento, o Espiritismo, quando ele é bem entendido, né, quando a gente interioriza as lições e as instruções dos espíritos de alta hierarquia que a gente encontra no Livro dos Espíritos, né, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, ele nos ajuda a entender que o espírita é uma pessoa de bem, com todas as qualificações que Kardec trouxe para a gente do homem de bem. Lembra que estudamos no último evangelho. E isso, né, não significa
que todos os espíritas sejam santos, que sejam todos espíritos evoludíssimos, não. Normalmente somos os que mais devem. Sabe por quê? Porque a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de entender o espiritismo na teoria e na prática. Muitas vezes a gente entende os ensinamentos de Jesus, entende o que o espiritismo nos traz como lição, né? Mas ainda fica tudo muito em teoria. A gente vai ao centro, assiste a palestra, toma passe e entende a palestra e fala, nossa, que coisa maravilhosa. Mas o espiritismo nos convida a colocar em prática, em praticar a caridade. Praticar a caridade dentro de casa. E essa distância que existe entre a teoria e a prática, Kardec, ele nos diz, né, que essa situação acontece não porque a doutrina espírita não explicou direito ou porque os seus fundamentos não são exatamente claros ou lógicos, né? É uma doutrina sem alegorias, sem símbolos, né? Ela não dá margem a interpretações. Ela é muito objetiva, muito clara, né? Porque ela se dirige primeiro à nossa inteligência, para depois atingir os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que levamos dentro do coração. Ela nos convida a uma fé raciocinada. Eu não vou acreditar em reencarnação, né? Em evolução moral e espiritual, na pluralidade das existências, dos mundos, né? Nos outros planos, porque alguém me disse, porque um orador espírita me disse, ou porque eu li num livro. Eu estudo, raciocino, reflito sobre tudo isso e compreendo a lógica do amor de Deus, a lógica da perfeição de Deus, a lógica da nossa evolução através das existências, burilando os nossos pontos que necessitam de desenvolvimento, né? Ainda em nós é muito grande o apego material, né? E isso nos impede de enxergar aquilo que é tão óbvio quando somos muito apegados, né? O que a gente precisa compreender é que um espírita, ele nunca vai ser reconhecido porque é santo ou porque é perfeito, mas sim, como diz Kardec, um espírita, ele é reconhecido pela sua vontade, pelos esforços que empregam para dominar suas más inclinações, as suas más tendências, para promover dentro de si a reforma íntima, que é a troca de sentimentos ruins por sentimentos bons, e não só para ser bom para com os outros, mas para nós mesmos, para a nossa evolução. Então, minhas irmãs e meus irmãos, esse esquenta de segunda, eles são as primeiras reflexões que a gente aprofunda na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar. Então, eu espero que todos vocês leiam esse trecho, que é um trecho pequeno, do capítulo 17, item 4, Os Bons Espíritas. E na quarta-feira, às 20 horas, a gente aprofunda tudo isso, tá bom? Fiquem todos com Deus e até quarta-feira.